Olá, tudo bem contigo? O tema deste áudio trata-se de como defender acusações contra Ellen G. White. Recebi uma carta há algum tempo de um irmão tentando me convencer a não crer mais nesta escritora. Ele disse: qualquer pessoa que tem um pouco de conhecimento bíblico percebe que tais ensinos são bastante questionáveis, desde que não encaixa com a Escritura Sagrada. E ele citou também que várias denominações têm a tendência de seguir a seus líderes. Citou as Testemunhas de Jeová, que seguem a Charles Russell. Citou os Mormons, que seguem Joseph Smith. E citou que alguns adventistas seguem Ellen White. E, de fato, em épocas mais recentes, extensas cartas, artigos, livros, são escritos no afã de lançar crítica contra algumas verdades que a Igreja Adventista professa, como, por exemplo, doutrina do santuário, doutrina do sábado, doutrina do dom de profecia e outras. Então, mediante críticas como estas, eu achei que torna-se de extrema necessidade que se esclareça, que se esclareça temas nessa linha de interpretação, ok? Mas por que fazem fortes críticas a esta renomada escritora Ellen G. White? Acaso não existiu a possibilidade, meu irmão, de haver profetas verdadeiros nos últimos dias? Jesus anunciou sim a chegada de falsos profetas no tempo do final. Mas a Bíblia também afirma que haveria a manifestação do Espírito de Deus através de sonhos e visões. Você pode conferir em Joel 2:28 e há outros textos que falam sobre isso também, ok? Concorda? Também existem informações como a de Provérbios 29:18, de que Salomão ali comenta que quando falta a profecia, o povo se corrompe. E Paulo também revela de que não haveria de faltar nenhum dom na igreja até a manifestação do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 7. E por que então alguns aceitam a existência de falsos profetas e não dos verdadeiros profetas, sendo que os seus ensinos harmonizam com a verdade bíblica? Olha só, aquele irmão que eu citei aqui no início, ele citou nomes de pessoas importantes no rol da igreja, líderes fortes, para afirmar que nenhum dos itens das doutrinas adventistas foi retirado dos ensinos de Ellen White. Em realidade, eu concordo com isto. Das 28 crenças da Igreja Adventista, não há nenhuma fundamentada em outro conteúdo a não ser na Bíblia. E não precisa de nenhum outro livro para sustentar as crenças da Igreja Adventista, a não ser a Bíblia Sagrada. Porém, o dom de profecia é uma doutrina que faz parte do conjunto de verdades da Bíblia e que estão bem firmadas na palavra de Deus. Você concorda? Confere. Desprezar o dom de profecia significa não estar em harmonia com toda a verdade registrada na palavra de Deus. Mas eu pergunto para você, onde Ellen White entra em contradição com a Bíblia? Onde? Os críticos jogam lama e muitas vezes não têm lido nenhum livro dela. Isso não é justo. Porém, vamos aqui a uma compreensão mais ampla do tema. Em 1850, pioneiros da igreja cederam às observações críticas de algumas pessoas e deixaram de publicar materiais vindos dessa escritora, de Ellen White. Porém, depois de 5 anos, perceberam que nada do que ela afirmava entrava em contradição com as verdades bíblicas.
Então, voltaram a publicar suas visões e outros artigos de sua autoria. Tá ok? Então, por que não falar, eu disse para aquele irmão, por que não falar em alto e bom som sobre os temas e os propósitos de Ellen White em suas pregações? Os temas delas, quais foram? Você que talvez não creia nela, tudo bem, a gente respeita, mas a pergunta é, quais foram os temas preferidos por ela? Falou sobre o amor de Deus, o grande conflito, Jesus, a cruz, a salvação, a Bíblia como centro da verdade, a segunda vinda de Cristo, a mensagem do terceiro anjo, o cristianismo prático, a missão da igreja adventista. Isto ela deu ênfase, meu amigo. Esses eram alguns dos temas preferidos por ela. Então, por que não falar desses temas? Quais eram alguns dos propósitos dela? Dirigir a atenção das pessoas, do público, para a Bíblia, ajudar na compreensão dos princípios bíblicos para a vida diária. Olha só, ao comparar então a maneira em que Ellen White se relacionava com a Bíblia, observa-se que ela foi muito diferente dos chamados profetas que existiram e existem até o tempo atual. Ok? Então vamos juntos? Contemporâneos de Ellen White, nós podemos citar pessoas que foram contemporâneas dela, que se denominavam profetas, afirmavam que seus ensinos eram superiores à Bíblia. E agora seria coerente comparar Ellen White com esses denominados profetas? Vamos aqui a algum exemplo? Vamos lá? George Knight, um teólogo adventista, ele descreve que o livro dos Mormons, a pérola de grande preço e doutrinas e convênios de autoria de Joseph Smith, são todos tidos por eles como canônicos, ou seja, estão no mesmo nível da Bíblia Sagrada para os seguidores de Joseph Smith. E também o Charles Russell declarou que seus escritos davam mais luz que a Bíblia. É citado no livro La Sociedade de la Atalaya e el Espiritismo, é o livro em espanhol, na página 27. Declara que os livros de Russell davam mais luz do que a Bíblia Sagrada. Por outro lado, quem lê com atenção e reverência os livros de Ellen White, sem preconceito, percebe que ela alcançou o objetivo de Deus para a sua vida, pois enalteceu a palavra de Deus em todos os seus contornos. Mas, assim como os profetas antigos foram criticados, não é novidade que críticas tenham aparecido contra Ellen White também. Você concorda? Podemos lembrar de Moisés, que foi criticado pelos seus irmãos. Sabe disso? Por Miriam, por Arão. Sabemos de Jeremias, que foi criticado pelo rei, por pessoas ligadas à fé de Israel. Sabemos de João Batista, que também foi criticado, e o próprio Jesus, que era perfeito. E como nós ficaremos fora de críticas? Como Ellen White ficaria fora de críticas? Você me responde? Olha, em 1867, um cidadão chamado Dudley M. Cartwright começou a escrever contra as doutrinas da Igreja Adventista e contra Ellen White. Você sabia disto? Vamos lá então, vamos conferir. Por que Cartwright fez acusações contra Ellen White? Vamos saber? Em 1873, ele recebeu severas repreensões de Ellen White. Foi um passeio, foi um período de férias que ele tirou juntamente com Ellen White. O casal White convidou-os para ir às montanhas, tirar um pequeno período de férias.
E lá numa caminhada, Ellen White falou sobre o comportamento de Cartwright, sobre o autoritarismo dele. E ela escreveu uma carta ao jovem pastor e à sua esposa. E após então as orientações dela, aos conselhos dela, que não lhe agradou, ele passou a escrever severas cartas e materiais contra Ellen White. Ok? Porém, pouco tempo depois dele fazer isto, ele, arrependido, escreveu na Review and Herald um artigo expressando sua confiança incondicional no ministério profético de Ellen White. E em janeiro, mais tarde um pouquinho, aí voltou as acusações. Um dia, até alguém comentou que Cartwright estava em seu escritório e a sua secretária, 50 anos depois, deu testemunho, dizendo que escutou dentro do seu escritório pancadas sobre a mesa, dizendo: sou um homem perdido, sou um homem perdido. E então, voltando aqui, em janeiro de 1887, ele se retirou das fileiras adventistas e se uniu aos batistas. E ali escreveu um livro intitulado Adventismo Renunciado, onde cita nomes de 3 médicos para confirmar seu argumento. E em 1903, num concílio pastoral em Battle Creek, Estados Unidos, ele confessou haver tomado uma decisão equivocada e declarou: me agradaria se pudesse voltar atrás, porém não posso, é demasiado tarde, estou perdido para sempre, ele declarou. E com o rosto em lágrimas, exortou a um amigo, Revis, professor de uma escola adventista: faça você o que quiser, mas não combata nunca a mensagem adventista, a mensagem que a igreja prega. Mas aí vem a pergunta: quais são as 3 acusações de Cartwright contra a igreja adventista e contra principalmente Ellen White? Quais são elas? Vamos lá? Primeira acusação. Ele dizia: suas visões se devem a perturbações nervosas. E para defender seu argumento, ele citou o nome de 3 médicos. 3 médicos. Vamos lá. Primeiro, Dr. Farfield. Mas que qualificações este médico teve para testificar contra Ellen White? Na verdade, Farfield, se graduou em medicina em 1878. E nesse ano começou a trabalhar no sanatório de Battle Creek como médico. Mas ele deixou a instituição em 1881 e abriu uma clínica rival na mesma cidade. E a pergunta vem: como ele poderia ter examinado Ellen White se ele graduou em 1878 e a última visão que a Ellen White havia tido foi em 1875? Como um médico, ele não pode falar nada? Em realidade, suas acusações estavam baseadas em animosidade pessoal contra ela. Mas não para aí. E o segundo médico? Dr. Russell. Dr. Russell escreveu em julho de 1869 que as visões dela eram resultado de uma enfermiça organização do cérebro ou sistema nervoso. Porém, 2 anos depois, em 12 de julho de 1871, ele escreveu na Review and Herald, revista adventista na época, ele escreveu, dirigindo-se a irmão White: se eu houvesse prestado atenção à sua censura, me haveria evitado a mim mesmo muita tristeza e grande perda. Mas Cartwright citou o nome dele. Também isto não é coerente. E o terceiro médico que ele citou, que Cartwright citou, foi o Dr. John Kellogg.
John Kellogg trabalhou muitos anos na organização e só começou a manifestar seu desprezo ao espírito de profecia quando Ellen White o censurou por suas ideias panteístas. E assim, aí, a partir dessa época, ele começou a fazer críticas contra Ellen White. Pois bem, meu irmão, eu não compartilho com as críticas de Cartwright. Eu vejo com esses argumentos uma significativa irrelevância. Porém, nós temos uma outra acusação de Cartwright contra Ellen White. Ele disse que Ellen White usou seus escritos, ou em seus escritos de outros autores. Em outras palavras, ela plagiou, ela fez plágio. Cartwright publicou o seguinte: ela frequentemente copia, sem mencionar o autor e sem dar indícios de que seja uma citação. Frases, ela cita, e até mesmo parágrafos inteiros, quase palavra por palavra de outros autores. Esta é a crítica. Porém, o uso de outras fontes, além das visões, diminui a autoridade de um profeta? Você acha que diminui? Bom, se sim, a outra pergunta então vem. O Espírito Santo não pode guiar a mente do escritor bíblico na seleção de materiais a ser investigado e que deve escrever? Não pode? E se Ellen White cometeu um erro ao plagiar, Lucas não fez o mesmo ao escrever o livro de Atos? Não pegou outras fontes e não fez citação? E por que critica só Ellen White? É coerente isto? E os copistas dos livros de Reis e Crônicas não buscaram fontes extras bíblicas para realizar o trabalho? Que fontes são estas? Não são citadas, mas perde a relevância do conteúdo profético? De maneira nenhuma. Se é assim, e por que também não é com Ellen White? Se é assim com a Bíblia, por que não é com os escritos de Ellen White? Você está entendendo? Vamos para frente. Aqui está claro, e há um outro aspecto. Segundo algumas fontes, naquele período de Ellen White, não tinha estas exigências de direitos autorais. Então, nós podemos dizer, se os copistas buscaram livros dos Atos de Salomão, dos reis de Israel, livros que não formam parte do cânon para escrever reis, por que os críticos se referem só a Ellen White? Pode ir lá para 1 Reis 11:41, 1 Crônicas 9, verso 1. O profeta, meu irmão, meu amigo, minha amiga, o profeta opera dentro de sua capacidade mental e espiritual, usando o seu estilo de expressão, sempre preservado pelo Espírito Santo de Deus. Então, como e por que Ellen White fez empréstimos literários? Há duas razões, pelo menos, que eu posso citar. Porque sempre buscava a fraseologia mais bela e a linguagem mais perfeita e acurada. Deus, ponto número 2, segunda razão, Deus não falou suas mensagens aos profetas palavra por palavra. A escolha das palavras, frases e orações eram, em grande parte, responsabilidade dos profetas. Deus usava a mente do profeta e não era um ditado verbal, como alguns assim creem. Ok? Por isso nós temos na Bíblia estilos diferentes. Cada profeta tem uma verdade semelhante a outra, ou às vezes um pouquinho diferente, mas o que é interessante é que o estilo literário é outro. Ele operava dentro da sua capacidade, do seu nível intelectual. O Espírito Santo guiava os profetas na seleção do que escrever, mas eles tinham que escrever essas mensagens em sua própria linguagem. E foi o que ocorreu com Ellen White. E por isso, criticá-la não seria uma incoerência? Pense bem nisto, amigo. Falando acerca de si mesma, Ellen White afirmou na revista Review and Herald, 8 de outubro de 1867,
Embora eu seja dependente do Espírito do Senhor para escrever minhas ideias, quanto para recebê-las, entretanto, as palavras que emprego em descrever o que vi são minhas. Então, aí confirma o que nós mencionamos, tá correto? A terceira acusação que nós vamos mencionar aqui, vindas de Cartwright. Em 1856, Ellen White declarou que alguns estariam vivos até a segunda vinda de Cristo. E ela, numa visão, no livro Testemunhas, de 1856, volume 1, páginas 131 e 132. Se me mostrou o grupo presente na conferência. Disse o anjo: alguns serão alimentos para os vermes, alguns sofrerão as 7 pragas, alguns estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem transladados na vinda de Jesus. O tempo passou e alguns irmãos questionaram, sendo que muitos já estavam morrendo, e como ficaria a afirmação de Ellen White, a visão que ela disse que havia tido. Então, ela se defendeu. Ela se defendeu desta acusação, dizendo o seguinte: me acusam de falsidade porque o tempo tem continuado mais do que o meu testemunho parecia indicar. E como é o caso dos testemunhos de Cristo, ela disse, e seus discípulos, que apresentaram a segunda vinda como estando em seus dias. Ela fez essa colocação. São João capítulo 21, verso 23, Mateus 16, 28, Marcos capítulo 9, verso 1. E então ela acrescentou em 1909, ela disse: se cada atalaia nos muros de Sião houvesse dado à trombeta um som claro, o mundo poderia haver ouvido, a mensagem de advertência. E Jesus, consequentemente, teria regressado à terra. Mas, para ter uma interpretação correta, então, da Bíblia e dos livros de Ellen White, sendo que as acusações vêm de fontes perseguidoras, de fontes que não têm interesse em divulgar a mensagem da palavra de Deus, da Bíblia, da profecia. Então, para termos uma compreensão correta da Bíblia e dos escritos de Ellen White, necessita entender que existem profecias condicionais, profecias incondicionais. Você sabe disso, né? Por exemplo, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 23, do verso 10 a 13, ali relata que Davi estava na cidade de Keila. E ele chegou a notícia de que Saul iria até lá e o mataria. E mataria também todos os habitantes da cidade de Keila. Davi, sabendo disto, perguntou para Deus: Deus, Saul vem e fará o que ele disse ou não? E Deus então relatou: sim, ele vem e vai matar você e os habitantes de Keila. Davi, esperto, o que fez? Perna para quem tem. Saiu da cidade, sumiu com seus soldados. E aí, o que aconteceu? Saul chegou, procurou, não encontrou ninguém, não encontrou a caça principal e disse: não vou matar mais ninguém. E agora, como fica? Deus mentiu? Claro que não. Era uma profecia condicional. Deus falou, se tudo o processo corresse normal. Deus não entrou nos detalhes, tá certo? E também existem outras profecias condicionais que poderíamos citar. Por exemplo, Jonas, em Jonas capítulo 3, verso 3 a 5, a 10 e 10, Jonas mostra ali a destruição de Nínive. Deus mandou pregar. E Jonas subindo e descendo, 40 dias, falando, por vários dias, dentro de 40 dias a cidade será destruída. E depois foi lá para debaixo de uma árvore, esperar a destruição, o fogo, e não veio. E como fica? É uma profecia condicional. Então, quando ler o que o profeta disse, devemos ter uma ótica entendendo que as profecias podem ser condicionais, incondicionais e até messiânicas, apresentando o Messias glorioso
e também o Messias sofredor, tá certo? Algumas predições de Ellen White foram assim também, e foram afetadas por decisões humanas, né? Agora, existem alguns passos para entender os escritos inspirados por Deus. Você sabia disso? Claro, né? Então vamos lá. Na teologia se dá o nome aí de hermenêutica, né? Hermenêutica é você estar preocupado em definir o significado das palavras para, né, o passado e para o presente, com o objetivo de discernir de maneira coerente a verdade. Por exemplo, até um professor de teologia citava, quando tratava desse assunto, mencionava que, imagine um pai que tem um filho na região das montanhas e um outro na região da praiana. E para aquele que está próximo à praia, o pai estaria dizendo: filho, cuida, a vida não é só lazer, precisa estudar. E para o outro pai, para aquele que está nas montanhas, o pai escreve: filho, a vida não é só trabalhar, precisa de lazer. O tempo passa, depois daqui 200 anos, quem sabe, agora alguém encontra as duas cartas e ele lê a carta do mesmo pai, da mesma pessoa, dizendo: precisa trabalhar mais. Na outra, precisa ter mais lazer. Como é que é isto? Precisa ver o contexto, para quem as cartas foram escritas, para que pessoas, o contexto em que as cartas foram escritas. Isso precisa destacar, não é isto? Concorda? Vamos para frente? Considerar o contexto interno e externo em questão, né? Precisa avaliar isto. Por exemplo, no contexto externo é necessário entender onde, quando, para quê, para quem a frase foi escrita. E no contexto interno deve verificar o que está antes e o que está depois, tá certo? E assim nós evitamos grandes contradições e até heresia. E Deus jamais quer que isso aconteça com você. Concorda? Exatamente. Mas vamos aqui a algumas frases, algumas afirmações de Ellen White que têm sido mal compreendida no contexto contemporâneo. Vamos lá? Olha só. Textos reprovadores de Ellen White, né, que Ellen White utiliza para acusar a igreja. E os críticos pegam fora do contexto para abater e para condenar o povo de Deus. Vamos lá? Em algumas ocasiões, Ellen White utilizou expressões duras para repreender a igreja a qual ela muito amava. Você sabe disso, né? Estas reprovações pertencem à década de 1880 e 1890, época em que a Conferência Geral passava por graves dificuldades espirituais e administrativas. E então, naquele contexto, Ellen White fez algumas reprovações duras. Por exemplo, Testemunho Seleto, volume 3, página 254. Ela diz: a presença e a glória divinas haviam partido da igreja. Dura reprovação. No Notebook Leaf, parece que se pronuncia assim, volume 1, página 99, ela comenta: a igreja se encontrava em condições laodiceana e que a presença de Deus já não estava no meio dela. Forte, não? Na Review and Herald, 1º de agosto de 1893, ela diz: a igreja seria abatida até os infernos. Até os infernos. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 217. A igreja estava voltando para o Egito. Queridos, pessoas mal intencionadas utilizam esses textos para abater fora do contexto. Isto não parece uma covardia? Será que a pergunta é: queria Ellen White afirmar que a igreja foi repudiada por Deus? Antes de precipitar nessa direção, convém analisar esses escritos à luz do contexto histórico, geográfico, situacional. Não é isso? Isso é coerente. Então,
Houve um tempo em que a organização adventista enfrentou fortes crises, perdão. E nesse contexto, ela se pronunciou. Mas a partir de 1901, a Assembleia da Associação Geral fez importantes modificações em seus métodos, quadros de funcionários, e as coisas começaram a mudar para melhor. Então, Ellen White, satisfeita com as mudanças, apresentou um relatório favorável. E depois de 2 meses daquela Assembleia de 1901, Ellen White soube que o seu filho Edson White continuava utilizando as declarações reprovadoras dela, escritas num período anterior, aplicando ao novo período. Então, nesse contexto, Ellen White escreveu a seu filho: sua conduta seria seguida caso não tivesse havido mudança na Associação Geral. Fere-me pensar que você está usando palavras que escrevi antes da Assembleia. O tempo, o lugar e as circunstâncias alteram as condições, mudam a relação das coisas. Isso está escrito na Carta 54 de 1901 de Ellen White. Você entendeu como que os críticos trabalham? Pegando pontos que ela citou numa época para referir a outra época. Isto é maligno. Isto é covardia. Isto é corrupção da verdade. E está levando pessoas sinceras a ter dúvidas, porque não está esclarecendo as coisas como ocorreu, as coisas como ocorreram. A igreja de Deus, meu amigo, nunca foi composta, nem mesmo na sua fase melhor, ou seja, nos dias de Cristo, nunca foi composta de 100% de fiéis. Você concorda? Não. Então não havia um Judas lá entre os discípulos? Aí está, meu amigo. A igreja de Deus, apesar de representar o céu, em si mesma ela não é o céu. Ela é uma pescadora de almas para o céu. E a rede do evangelho não pega somente peixes bons. Você deve estar esclarecido sobre isto. Desculpa a ênfase, mas é um fato real. E algumas pessoas andam jogando lama aonde não deve. Porém, em todas as épocas, como já mencionei no início, os profetas, o próprio Senhor Jesus, foram criticados. E agora, você acha que o diabo vai passar mansinho para com a igreja de Deus? Vai trabalhar mansinho? Eu estava em outro país, participando de um simpósio, encontrei um senhor já de bastante experiência e perguntei de onde ele era. E eu já posso dizer, eu estava na Bolívia e falei para ele: como vai, irmão? Como está a tua igreja? Tranquila? E ele respondeu: como a igreja está tranquila se o diabo não dorme? Ah, que coisa interessante! A igreja está em tormenta porque o diabo está irado contra ela, contra o povo de Deus. O que você não pode fazer é ser um emissário do diabo para acusar aquilo que você não tem, mesmo nem prova você tem. Então, meu amigo, fique atento. Se alguém tentou fazer sua cabeça, busque conhecer mais, leia mais os livros de Ellen White, junto com a Bíblia, para você compreender a verdade dos fatos. Compreender a verdade dos fatos. Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, páginas 72 e 73, ela disse: Cristo disse que até o fim do tempo haveria
falsos irmãos na igreja. No livro Testemunho para Ministro, página 68 e 69, ela diz: sei que o Senhor ama a sua igreja. Ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. Não há nisto a mínima coerência. Não existe a mínima evidência de que tal coisa venha ocorrer. Mas aí vem alguém dizendo: ah, pastor, e como explicar essa sujeira? Pessoas, líderes cometendo pecados estão na igreja. E agora? Querido, Ellen White diz, há um texto dela que fala que Deus tem homens de reserva para fazer o trabalho que aqueles que estão na posição não estão fazendo corretamente. E chegará a hora que Deus dirá: sai, Saul, porque Davi vem chegando. E Deus tem feito maravilhas no meio da sua igreja. E no tempo certo, com amor, com firmeza, com justiça, a igreja tem tomado decisões. Você tem visto isto, se você acompanha, tirando pessoas que talvez estejam em pecado, que a igreja já detecta, e a igreja agora procura, através de uma liderança consagrada, trabalhar salvando as pessoas para o reino de Deus. E como pastor desta querida igreja, eu digo para você, com meu coração sincero, meu coração aqui apaixonado por esta igreja, eu digo: nós precisamos amar a igreja de Deus nessa terra. Deus tem um povo que está acompanhando o que está acontecendo nas profecias. Deus tem um povo sincero, humilde, um povo que conhece, e você precisa fazer parte desse povo também, querido. Muito bem, vamos para frente? O terceiro item, para entender melhor a Bíblia e o Espírito de Profecia, o terceiro princípio, que nós já dissemos dois, não é isto? Já falamos sobre dois princípios. O terceiro, verificar se o que foi dito é um princípio ou uma tradição. O princípio não muda no ser humano, pois ele é universal. Vamos aqui a exemplos. Por exemplo, a regra dizia que deveria tirar o chapéu ao entrar na igreja. Ellen White fala sobre isso, que os homens tinham que tirar o chapéu. Houve um tempo aí, a velha guarda sabe disso, né? Chegava na igreja, tinha um local de pendurar o chapéu. E tinha uma orientação para isto. Ellen White menciona, né, que deveria tirar o chapéu. O princípio, então, ao entrar na igreja, tinha que tirar o chapéu. Aqui está um ponto interessante, que o princípio era a reverência, certo? A regra, Ellen White fala que as mulheres precisavam aprender a andar a cavalo. Talvez hoje estaria dizendo que precisava aprender a trocar um pneu de um carro, quem sabe? Então, a regra orientava as jovens a andar a cavalo. Hoje já é diferente. Então, o princípio qual é? Qual era ou qual é? A preparação para enfrentar as emergências da vida. Livro Educação de Ellen White fala sobre isso na página 217, tá bom? Pode conferir lá, tá bom? O quarto ponto aqui que nós estamos destacando, né, é considerar tudo o que o profeta diz sobre o tema, antes e depois de chegar a uma conclusão. Isso deve ser uma prioridade para todos os investigadores, né? Então vamos lá, exemplo, né? No livro Mensagem Escolhida, volume 2, página 400, Ellen White diz: os ovos nunca devem pôr na mesa. Mas no livro Ciência do Bom Viver, página 320, ela declara: os que residem em novos países ou os distritos pobres, em distritos pobres, onde são escassas as frutas e as nozes, não deveriam ser incitados e excluídos leite e ovos do regime dietético, de seu regime dietético. Crianças dadas a hábitos sensuais, os ovos não devem ser usados, né?
Eu estou aqui falando, a fonte está em espanhol, é o Ministério de Curação 246, 247 de 2005. Fala sobre isto. Sendo assim, a gente vê o porquê ela fez referências a determinadas coisas, tá certo? Finalmente, meu amigo, chegando ao ponto final, eu quero dizer para você, no livro Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da edição 2010, na página 162, Ellen White ali confirma o seguinte: como mensageira do Senhor, seus escritos são uma permanente e autorizada fonte de verdade, que proporciona consolo, direção, instrução e correção para a igreja. Sendo assim, você agora vai colocar os livros de Ellen White acima da Bíblia? Igual à Bíblia? Não é coerente. Inclusive, alguns têm comparado os livros de Ellen White como um telescópio. O telescópio é maior do que o céu? O telescópio é do tamanho do céu? Claro que não. Mas então o que faz o telescópio? Lança o céu nos nossos olhos. O que faz os livros do Espírito e Profecia? Maior do que a Bíblia? Igual à Bíblia? Não. Ela lança a Bíblia, Jesus Cristo, essas verdades sagradas dentro do nosso coração, do coração sincero. E é isso que Deus quer fazer com você, tá certo? E comigo. Deus tem um conselho para você e para mim, para nós. Você concorda? E está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Ali o rei Josafá declarou: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede em seus profetas e sereis bem-sucedidos, sereis prósperos. Sendo assim, como nós destacamos que Deus terá profeta em todas as épocas da história. Quem decide quando colocar profeta é Deus e não você. Você pode ir lá em Efésios capítulo 4, verso 11, até, acho que, se eu não me engano, 13, 15, ali fala que os profetas de Deus têm o propósito de aperfeiçoar os santos até a manifestação de Jesus Cristo. Então, até a chegada de Jesus, como nós citamos também no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7, até a manifestação de Jesus não faltaria nenhum dom na igreja de Deus. Então, quem escolhe o profeta é Deus. E nós precisamos testar, pelos frutos conhecereis. E Ellen White passa no teste de um verdadeiro profeta, de uma verdadeira profetisa. Que Deus abençoe a você, que você possa usar bem, dentro do seu contexto, e usar os escritos e as orientações profundas, que o leitor sincero, quando lê, ele se aproxima mais da Bíblia e mais de Jesus Cristo. É isso que Deus espera de você. Amém? Que Deus abençoe e guarde.